Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar a região Nordeste do Brasil. Vamos entender qual é o cenário dessa região aí dentro do território brasileiro, qual foi o seu desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, as suas características físicas, naturais e tudo mais. Legal? Então, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga compreender, né, um todo da região Nordeste. A começar pela sua ocupação. A região nordestina, ela é a região mais antiga ocupada dentro do território brasileiro. Vale lembrar que ela foi ocupada pelos portugueses, mas antes da conquista do território brasileiro pelos portugueses, a gente já encontrava aqui os índios, que eram os povos nativos aqui que viviam dentro do nosso território. Os portugueses vão chegar aqui no Brasil por volta de 1500. Vale lembrar que eles, quando encontram as terras brasileiras, eles não vão diretamente ocupar essas terras, eles simplesmente vão começar a promover uma relação de conhecimento do território, sobretudo com ajuda indígena também. E aí eles vão promover uma dinâmica, né, que seria ali a exploração do pau-brasil, que é uma típica árvore de Mata Atlântica que está ao longo do litoral brasileiro. Isso vai acontecer por volta de 1500. E aí esse período dentro da historiografia, né, se a gente for periodizar, é um momento que fica conhecido como período pré-colonial. Então vejam bem, nesse momento o Brasil não vivenciava, né, a sua colonização portuguesa de fato. Somente por volta de 1530 que os portugueses realmente efetivaram o seu processo de colonização. Claro que teve um processo histórico para justificar isso. Foi diversas as sucessivas invasões de holandeses e franceses dentro do território brasileiro, até que a coroa portuguesa concluiu que seria fundamental estar dentro do território brasileiro. Então, a partir de 1530, os portugueses eles vão ocupar o território brasileiro, sendo que para isso eles vão estar desenvolvendo uma atividade, eles vão trazer a cana-de-açúcar, que já não era um produto novo para eles, mas era um produto novo para os brasileiros, né? Sobretudo para as terras brasileiras, melhor dizendo. Então, eles vão começar o processo de ocupação brasileira com a atividade da cana-de-açúcar. E aí, lembrando que a cana-de-açúcar era um produto muito rentável naquela época. E aí o Brasil possuía condições naturais, físicas excelentes, né? Tanto aí no que tange às condições climáticas, né? Estações úmidas, como também o solo, né? O famoso solo de Massapê. E aí é interessante que a introdução da cana-de-açúcar ela vai se dar na zona da mata nordestina, que está ali ao longo do litoral nordestino. Mas também a gente tem que levar em consideração a atividade da pecuária, que nunca foi um grande ciclo dentro da economia colonial brasileira. Contudo, foi uma atividade considerada como secundária. Ela foi fundamental para promover um processo de interiorização, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Para promover um processo de expansão da terra, ou seja, interiorizar as atividades dentro do território brasileiro. E aí, qual vai ser a importância da região nordestina dentro do contexto brasileiro? E aí, primeiro de tudo, a região nordestina ela possui subdivisões. Exatamente, galera. Existem micro-regiões dentro da região do Nordeste brasileiro, como vocês podem observar no mapa, né? A gente tem aí ao longo do litoral, nessa faixa em verde, uma subdivisão que a gente chama de Zona da Mata, que é de fato onde os portugueses começaram a produzir a cana-de-açúcar. Depois a gente vai ter aí, em laranja, a região do Agreste, que é uma região muito específica, uma região de transição entre o úmido, que está na costa litorânea, para uma parte mais seca, árida, que está dentro do continente, que a gente vai chamar de sertão nordestino, o famoso sertão nordestino, né? Muito característico ali pela sua escassez de água, por aquele clima, né, que é um clima de seca. E depois a gente vai ter mais para dentro a região do meio norte. Região do meio norte que também é uma região de transição. Transição entre o seco do sertão e o úmido da Amazônia. Legal? Então, cada subdivisão dessa tem suas características, cada subdivisão dessa tem um histórico muito interessante. Vale mencionar aqui que tanto a Zona da Mata como o Agreste são as regiões mais desenvolvidas, né, do Nordeste, enquanto que o sertão e o meio norte eles acabam sendo regiões menos desenvolvidas, né? Sobretudo, eles até se constituem como reservas de mão de obra. Isso é interessante porque
região Nordeste como um todo, né, ela ficou muito conhecida como reserva de mão de obra justamente pela falta de um desenvolvimento econômico, pela falta de um desenvolvimento industrial, né? Então, toda a sua população ela acabou favorecendo outras regiões brasileiras, como a região amazônica, como até mesmo o Sudeste, em sua força de trabalho. Até porque a força de trabalho nordestina é uma mão de obra bem barata. E isso só começou a mudar em 1959, quando foi criada a Sudene, no governo de Juscelino Kubitschek. E aí é interessante que a Sudene ela é uma superintendência de desenvolvimento regional. Qual é o grande objetivo, sobretudo da sua criação, né? Era estimular o desenvolvimento dentro de cada região. Não, o JK não fez isso só para a região nordestina, foram feitas para outras regiões brasileiras também. Tá? E aí o grande intuito da criação dessa superintendência era de fato atender às necessidades de desenvolvimento da região. Fato esse que começa a mudar ali com o processo de desconcentração industrial a partir da década de 80. Tá? E aí isso foi interessante porque a região nordestina começou a ter um impulso industrial. E isso tudo se deu ali no contexto da década perdida em 1980. Década perdida porque, economicamente falando, né, foi um momento em que a economia brasileira ela se estagnou, ela não cresceu mais. E isso foi fruto, né, foi consequência ali do milagre econômico que ocorreu dentro dos governos militares. Legal? E aí o que isso vai levar para a região nordestina? Né? A gente pode citar diversos casos que foram até bem sucedidos, né, de indústrias indo em direção à região nordestina, sobretudo no segmento de alimentício, calçado e automobilístico também. E aí, como políticas que foram criadas, e aí é interessante que essas políticas já foram criadas no âmbito do governo do Lula, no governo da Dilma também, do PT como um todo, a partir de 2008, né, como a transposição do Rio São Francisco, que visava abastecer a região do Sertão e a partir daí diminuir os problemas da seca, o Bolsa Família, que é um programa social destinado, né, às famílias carentes, diversos programas de isenções fiscais, e é isso que está atrelado diretamente ao processo de desconcentração industrial, uma vez que você dê incentivos fiscais para a empresa vir para o seu estado, vir para o seu município ou a sua cidade como um todo, né? Você está estimulando ali a geração de emprego, consequentemente o desenvolvimento econômico daquela região. Como a gente pode citar o caso da Ford, né? Da empresa Ford dentro da Bahia. Bom, e aí é interessante aqui também, para a gente estar falando, a posição da região nordestina na contribuição do PIB nacional. E aí a gente sabe que o PIB é aquele índice que mede a riqueza do país, é o Produto Interno Bruto. E aí a região nordestina como um todo, ela fica aí na terceira posição, exatamente, né? Ou seja, ela produz bastante se a gente for levar em consideração todas as demais regiões. E aí ela só vai perder, primeiro, para a região sudeste e segundo para a região sul do Brasil. E em terceiro fica a região nordestina. Bom, galera, agora vamos falar um pouquinho aí das regiões, das subdivisões das regiões nordestinas e entender um pouco das suas características. Bom, a começar pela Zona da Mata, que é essa porção que está ao longo do litoral, né? Como vocês podem observar aí no mapa, é essa faixa em verde. É interessante que vai abranger aí desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, né? É uma região que tem uma característica climática bem diferenciada das demais, porque muito ao contrário do que a gente pensa, a região nordestina ela não é somente o clima semiárido, né? Aquele clima seco. A região nordestina também tem um clima que é úmido, sobretudo porque sofre influência direta do oceano, de um fator climático até bem interessante que é a maritimidade. Então, por isso, a gente vai ter um clima ali que vai se chamar de clima tropical litorâneo. Consequentemente, a sua vegetação, né, vai se adaptar a essas características climáticas, que vai ser a vegetação da Mata Atlântica, que é uma vegetação arbórea, né, com um bioma bastante diversificado e bem rico em biodiversidade. Além disso, a região da Zona da Mata, ela, por ser a região mais antiga, né, ocupada dentro do território brasileiro, ela acaba que se constitui
dentre as subdivisões aí, dentre as sub-regiões do Nordeste, como sendo a mais industrializada, como sendo a maior em densidade demográfica, ou seja, é a que concentra a maior população. Além disso, vai apresentar também elevadas taxas de urbanização, excelentes infraestrutura. Agora, você vai se concentrar dentro da Zona da Mata também importantes metrópoles, né? Como Salvador, dentro da Bahia, Recife, em Pernambuco e Natal, no Rio Grande do Norte. Sendo que ela também vai sofrer com diversos problemas socioeconômicos, né? Como a gente pode citar os problemas estruturais das cidades. E aí, o que seriam esses problemas estruturais da cidade? Isso está muito relacionado ao próprio crescimento urbanístico, ao próprio crescimento industrial. Uma vez que você tem aí grandes taxas de população, grande densidade demográfica, um crescimento econômico relativo, né? Será que a cidade ela vai ter suporte para atender toda essa população que está chegando para trabalhar nas indústrias, toda essa urbanização ela está sendo feita de modo planejado, né? Então isso já é um dos fatores que vai explicar esses problemas estruturais que a região da Zona da Mata vem sofrendo, como falta de saneamento, falta de acesso à água potável e tudo mais. Tá? Bom, outro ponto específico da Zona da Mata são as monoculturas, né? Ainda assim, a gente consegue verificar ali um tipo de produção da monocultura, ou seja, quando você tem uma só cultura, sobretudo a cana, sendo realizada dentro da Zona da Mata. Legal? Bom, depois a gente pode citar o próprio crescimento no setor industrial, que foi possibilitado aí pelo fator da desconcentração industrial a partir da década de 80, né? A gente começa a ter aí diversas isenções fiscais, sobretudo ali no sul da Bahia, onde você vai verificar ali diversas chegadas de indústrias ligadas ao setor automobilístico, como a Ford, ligado à indústria de calçado em Camaçari, Lauro de Freitas e tudo mais. Legal? Então, a região da Zona da Mata ela acaba sendo uma super importante, né, sub-região dentro do Nordeste. Bom, galera, e aí a gente chega no Agreste. O Agreste, que na verdade é uma região de transição, é uma sub-região de transição. E por que transição? Porque está entre o úmido do litoral e o seco do interior da região nordestina, que a gente vai chamar aí de sertão nordestino. O Agreste abrange aí desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Possui um clima tropical subúmido e tem uma vegetação típica do Cerrado. É interessante porque o Agreste ele vai se destacar pela presença do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, na verdade, é o que a gente chama de uma barreira orográfica e influencia diretamente o clima do sertão nordestino. Por que influencia? Como vocês podem observar a figura que está aqui abaixo, né? O Planalto da Borborema, na verdade, ele é uma barreira que vai barrar, certamente, né, as massas de ar úmida que estão vindo do Oceano Atlântico. Sobretudo, é uma massa de ar que a gente chama de massa equatorial atlântica, é a MEIA. Essa massa de ar úmida ela vai parar na encosta dessa barreira orográfica, que é a encosta úmida, que a gente vai chamar aí de barlavento, que por sua vez vai formar um tipo de chuva, que a gente chama de chuva de relevo ou chuva orográfica, né? Então observem, as massas de ar úmida elas se dirigem para o interior do continente, sendo que aí chega ali na altura do Agreste, vai encontrar com o Planalto da Borborema e ela vai ficar retida ali. Na verdade, essas massas de ar elas acabam subindo o Planalto, atingem o seu ponto de condensação, formam as chuvas e acabam precipitando ali mesmo. É o que a gente chama de chuvas de relevo ou chuvas orográficas. Já do outro lado da encosta, que a gente chama de sotavento ou encosta seca, né, é exatamente ali uma passagem de ar seco. Tá? E aí observem, eu não tenho mais umidade nenhuma. Por que eu não tenho mais umidade nenhuma? Porque o úmido ficou retido lá na encosta úmida do Planalto da Borborema. Legal? Então isso é um dos fatores que vai explicar a ocorrência desse clima seco, desse clima árido que a gente tem no sertão nordestino, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Legal? Bom, então vamos lá. Além disso, o Agreste vai se destacar aí pela presença de minifúndios, né? É uma região aí que a gente viu que tem uma bastante urbanização, né? Considerável taxa de população, densidade demográfica e tudo mais. Além disso, a gente vai ter aí uma policultura
né, com a presença de arroz, milho, aipim, batata doce, entre outros. Policultura, na verdade, que é a produção de mais de um tipo de produto, né, alimentício aí. Outro fato que a gente vai encontrar dentro do Agreste, como também dentro da Zona da Mata, é o turismo, né? O turismo é uma atividade que ele tem crescido bastante nas últimas décadas para a região nordestina, sobretudo para a Zona da Mata e para o Agreste também. Além disso, a gente vai encontrar também atividades relacionadas à indústria têxtil, a indústrias alimentícias, de bebidas e de calçados. Tá? Outro ponto é a criação de gado, voltada para a pecuária leiteira. Bacana? Então, galera, essas foram as principais características do Agreste nordestino. Chegando então aí na sub-região do sertão, onde vocês podem observar no mapa que é essa porção em amarelo um pouco mais claro, né? Vai se destacar aí pela presença do clima semiárido, que vai ser explicado pelo que a gente estava conversando aqui anteriormente, pela presença do Planalto da Borborema, um dos fatores que vai explicar essa escassez de chuva, que é a principal característica do clima semiárido. Além disso, vai se destacar também por uma vegetação que vai se adaptar a essas condições de aridez, que é a vegetação da caatinga, onde a gente vai ter ali uma vegetação que vai desenvolver mecanismo para poder reter a umidade, que seria uma casca mais grossa, seria o espinho. Se você pensou em cacto, exatamente, né? O cacto é uma vegetação bem característica de regiões que possuem clima árido. Legal? Além disso, a região do sertão nordestino se destaca aí numa produção de subsistência, né? Ou seja, toda a sua produção é voltada para atender ali a comunidade local e, claro, o seu excedente acaba sim podendo entrar numa lógica comercial. Sobretudo aí os tipos de cultivo irrigado e fruticultura também. Se destaca pela pecuária extensiva, né? Ou seja, aquela criação de animais ali em grandes terrenos. É interessante que o sertão nordestino, no período da colonização brasileira, serviu para atender o gado, né? Serviu para atender a pecuária naquele momento. Lembrando, eles não podiam criar animais dentro da zona da mata, dentro do litoral, que é onde estava a cana-de-açúcar. Então, eles tiveram que trazer o animal, né, a atividade da pecuária para o interior da região nordestina. Então, isso foi uma das atividades que propiciaram a própria interiorização dos portugueses. Bom, mas o sertão nordestino também vai ficar marcado por uma concentração fundiária muito forte. Até porque a política, né, do sertão nordestino envolve ali o coronelismo, o famoso voto de cabresto, né? Ou seja, você tem ali uma pessoa na figura de um chefe, que seria o próprio coronel, é ele que manda e desmanda dentro das terras do sertão nordestino. E o voto de cabresto é exatamente aquele voto pressionado, né, que o coronel vai impor para você votar, e aí você não vai ter escolha, senão você pode até sofrer perseguição deles. E isso vai estar muito atrelado ao processo de concentração fundiária, né? Ou seja, você tem grandes empresários rurais ligados à terra, grandes latifundiários, que têm o domínio de grande parte das terras, enquanto, né, pequenos agricultores, mais numerosos pequenos agricultores, não têm acesso à terra. Então, a distribuição de terra ela é bastante desigual dentro do sertão nordestino. Então, isso é o que vai promover aí um processo de concentração fundiária. E aí, a gente tem também uma dinâmica bem interessante no sertão nordestino, que é a indústria da seca. A indústria da seca, na verdade, ele foi um termo cunhado, né, para designar um momento do qual foi criada ali uma superintendência de desenvolvimento chamada de SUDENE, em 1959, em que recebia, né, diversos investimentos do governo federal para estimular o desenvolvimento dessa região, sendo que essa região ela é muito marcada, né, pela falta dos recursos hídricos, né, pela falta de água. Então, a SUDENE, que era uma empresa estatal, né, na verdade não era uma empresa estatal, mas era uma empresa local que pertencia ao governo federal, ela é uma autarquia governamental, e ela que era responsável por estar promovendo e atendendo às necessidades do sertão nordestino, e recebia diversas verbas federais para isso, sendo que grande parte dessas verbas que eram recebidas por esse órgão de desenvolvimento regional, que era a SUDENE,
não era aplicado para atender às necessidades da população. Era desviado, tinha casos de funcionário fantasma. Então, culminou-se nesse termo de indústrias da seca exatamente pela quantidade volumosa ali de dinheiro que circulava dentro desses órgãos. Chegou um determinado momento que a Sudene acabou sendo extinta, depois ela retomou as suas atividades, né? O fato é que ela nunca conseguiu de fato cumprir o seu papel aí, efetivar o seu papel de estimular o desenvolvimento da região. Atualmente, a gente tem sim, né, um importante projeto sendo aí esmiuçado por esse importante órgão, com o apoio do governo federal, que é a transposição do Rio São Francisco, que foi ali fomentado, né, dentro do governo do Lula em 2007. E aí qual é o grande objetivo da transposição do Rio São Francisco? É você atender as populações mais interioranas, né, abastecer com água essas regiões. E aí, claro, uma de suas vantagens, um dos grandes objetivos é você diminuir os problemas relacionados à seca, tá bom? Bom, outro ponto importante que a gente tem que mencionar aqui é que a região do sertão nordestino, por ter uma estação de seca em determinada época do ano, que vai ali de setembro a dezembro, né, você vai ter aí diversos fluxos migratórios para as outras regiões, sobretudo para a zona da mata e para o agreste nordestino. E esse tipo de migração ele vai ficar conhecido como migração temporária ou transumância, né? Ou seja, a grande parte da população vai deixar o sertão nordestino no período de seca, e aí, quando acabar, voltar à sua normalidade, ter novamente ali uma certa umidade, eles vão retornar para as suas residências. E por fim, a gente chega na sub-região do meio norte. A sub-região do meio norte é uma região de transição também. Por que transição? Porque está entre o seco do sertão nordestino e o úmido da Amazônia. Se vocês forem observar no mapa, o meio norte, que é essa porção aí em vermelho, né, faz fronteira, faz divisa exatamente aí com a região norte do Brasil. É uma bacia sedimentar, que é a bacia do Parnaíba, um importante rio para a região do Nordeste. Além disso, possui uma vegetação característica, né, do cerrado, das matas do cocais e da floresta equatorial. Por que essas três diferentes características de vegetação? Porque, como eu disse para vocês, é uma região de transição, ou seja, eu não tenho uma mudança abrupta, né, de vegetação de uma hora para outra. Então, quanto mais próximo aí do sertão nordestino, a gente vai ter um clima mais seco, vai ter uma vegetação mais seca. E quanto mais próximo da região norte, da floresta amazônica, a gente vai ter um clima mais úmido, logo uma vegetação mais úmida, né? Possibilitando aí a formação das matas do cocais, que é uma região muito importante, com árvores importantes para uma economia local, como a carnaúba, o babaçu, o buriti e tudo mais. Legal? Bom, além disso, a gente vai ter aí uma prática de agricultura tradicional, que é aquela agricultura que não utiliza tecnologia, né? A sua prática de se fazer ela é bem tradicional, ela é bem familiar. Tá? Com destaque aí para o arroz, para a cana e para o algodão. E como que se deu o desenvolvimento, né, da região do meio norte? A gente pode separar isso por algumas datas, né? A começar ali pelo século XVIII e século XIX. A gente vai ter nessa região aí uma busca por algodão dos Estados Unidos. E isso vai se dar durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? Onde o objetivo era fomentar o mercado e buscar novas matérias-primas de algodão. Então, nessa região, possibilitou o desenvolvimento de algodão. Depois a gente vai chegar no século XIX, onde a Guerra de Secessão ela já não vai estar mais em voga, né? Ela não vai estar mais forte assim, e aí a gente vai começar a ter um declínio, o que vai favorecer que grande parte da população do meio norte nordestino migre para a Amazônia. E por que para a Amazônia? Porque naquele momento a gente estava passando pelo ciclo da borracha, né? E aí o ciclo da borracha precisava de mão de obra para estar extraindo o látex. Legal? Depois, a gente pode datar em 1960, em meados de 1960, quando a economia do meio norte se caracteriza por ser uma economia agrária. Então, nesse momento, o que se destaca é a pecuária, é o algodão, é o babaçu, é a carnaúba, é a cana
e o arroz. Já entre as décadas de 60 e 70, a gente começa a ter uma certa modernização, né? Por que uma certa modernização? Vale lembrar do importante órgão que foi criado em 1959, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento Regional do Nordeste. Além disso, né, pela proximidade com a região norte, a gente teve também a criação de um órgão de desenvolvimento na região norte, que foi a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Ou seja, ambos órgãos têm o objetivo de estarem desenvolvendo a região do qual eles estão inseridos. E aí foi feito ali um grande projeto, o Projeto Carajás, exatamente para estimular as atividades extrativistas na região amazônica, e isso favoreceu também a região do meio norte, sobretudo o Pará, que se tornou aí uma região, o Pará e o Maranhão, né, que se tornaram aí regiões de escoamento de produção. Já no final da década de 80, no final da década de 1980, a gente vai ter aí uma produtividade latifundiária. O que eu quero dizer com isso? Grande parte de empresários rurais lá da região sul vieram para o meio norte nordestino para estarem comprando terras e, a partir daí, investindo pesado, né, no que tange a tecnologia, no que tange a insumos para desenvolver práticas de agricultura que não sejam tão tradicionais assim, né? E aí começaram a promover aí o avanço do cultivo da soja, né? A soja hoje, que ela é um importante produto cultivado dentro do território brasileiro. Criaram, então, uma importante fronteira agrícola que a gente vai chamar de Matopiba. Por que Matopiba, galera? Porque são as iniciais de alguns estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, é uma fronteira agrícola, ou seja, é uma região onde você verifica o avanço do cultivo da soja, sobretudo em consequência aí do agronegócio. Legal? Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço e até a próxima.